Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa Enem. No conteúdo de hoje vamos aprofundar um tema extremamente importante para quem quer dominar a interpretação de texto e produção textual no Enem, os métodos de organização da composição textual com foco no contexto. Compreender o papel do contexto é essencial para interpretar corretamente um texto, evitar erros de entendimento e construir argumentos mais sólidos na redação. Para começar, precisamos entender o que significa contexto dentro dos estudos de língua portuguesa. O contexto é o conjunto de circunstâncias que envolvem a produção de um texto. Ele inclui fatores como a situação em que o texto foi produzido, o objetivo do autor, o público para quem o texto foi escrito, o momento histórico e social em que ele foi criado e também os elementos linguísticos que aparecem antes e depois de uma determinada palavra ou ideia. No Enem, muitas questões de interpretação textual dependem diretamente da análise do contexto. Isso acontece porque as palavras e expressões nem sempre possuem um único significado fixo. Em muitos casos, o sentido de uma palavra só pode ser compreendido quando observamos o contexto em que ela está inserida. Portanto, entender o contexto é essencial para interpretar corretamente as informações apresentadas em um texto. Dentro dos métodos de organização da composição textual, o contexto funciona como um elemento que orienta tanto a leitura quanto a escrita. Para o leitor, ele ajuda a compreender o sentido das ideias apresentadas. Para o escritor, ele orienta a maneira como as informações devem ser organizadas para que o texto seja claro e eficiente. Quando analisamos o contexto de um texto, podemos observar dois aspectos principais: o contexto interno e o contexto externo. O contexto interno é formado pelos próprios elementos do texto, como as frases, os parágrafos, as palavras escolhidas e a relação entre as ideias apresentadas. Já o contexto externo envolve fatores que estão fora do texto, como o momento histórico, a situação social, o objetivo do autor e o público leitor. No caso do Enem, o contexto externo é frequentemente explorado em textos que tratam de temas sociais, culturais e históricos. Muitos textos utilizados na prova fazem referência a debates contemporâneos da sociedade brasileira ou mundial. Isso significa que o estudante precisa estar atento não apenas ao que está escrito, mas também às circunstâncias em que aquele tema se insere. Por exemplo, imagine um texto que discuta o impacto das redes sociais na comunicação moderna. Para compreender completamente esse texto, o leitor precisa considerar o contexto social atual, marcado pelo uso intenso da internet, pela circulação rápida de informações e pela transformação das formas de interação entre as pessoas. Sem considerar esse contexto, parte do sentido do texto pode ser perdida. Outro aspecto importante é que o contexto ajuda a evitar interpretações equivocadas. Muitas vezes, uma frase isolada pode gerar diferentes interpretações. No entanto, quando analisamos a frase dentro do contexto do parágrafo ou do texto completo, o sentido correto se torna mais claro. Esse princípio também é muito importante para a produção textual. Quando o estudante escreve uma redação para o Enem, ele precisa considerar o contexto da proposta apresentada. Isso significa compreender qual é o problema social discutido, quais são os aspectos principais desse problema e quais perspectivas podem ser utilizadas para analisá-lo. A proposta de redação do Enem sempre apresenta textos motivadores que ajudam a construir esse contexto inicial. Esses textos não devem ser copiados, mas devem ser utilizados como base para compreender o tema e identificar os principais pontos de discussão. A partir dessa análise, o estudante pode organizar seus argumentos de forma mais coerente. Outro ponto fundamental é que o contexto orienta o uso adequado da linguagem. Dependendo da situação comunicativa, o texto pode exigir um tipo específico de linguagem. No caso da redação do Enem, por exemplo, é necessário utilizar a norma padrão da língua portuguesa e manter um estilo formal e objetivo. Isso faz parte do contexto da prova e influencia diretamente a forma como o texto deve ser construído. Além disso, compreender o contexto também ajuda na identificação da intenção do autor. Todo texto é produzido com algum objetivo, que pode ser informar, argumentar, criticar, persuadir ou refletir sobre determinado assunto. Ao analisar o contexto, o leitor consegue identificar com mais facilidade qual é a finalidade do texto e como os argumentos estão organizados para alcançar esse objetivo. Dentro da organização da composição textual,
o contexto também contribui para a construção da coerência. A coerência é a relação lógica entre as ideias de um texto. Quando o autor leva em consideração o contexto do tema e organiza suas ideias de forma adequada, o texto se torna mais compreensível e mais convincente. No caso da redação do Enem, por exemplo, o estudante precisa desenvolver argumentos que estejam diretamente relacionados ao contexto do tema proposto. Se os argumentos forem muito distantes do problema apresentado, o texto pode perder foco e comprometer a qualidade da argumentação. Por isso, uma estratégia importante durante a preparação para o Enem é treinar a leitura atenta de diferentes tipos de textos. Ao ler notícias, artigos de opinião, reportagens e textos acadêmicos, o estudante desenvolve a capacidade de identificar o contexto em que cada texto foi produzido e compreender melhor a relação entre as ideias apresentadas. Outra estratégia importante é sempre perguntar durante a leitura: quem escreveu esse texto? Para quem ele foi escrito? Em que situação ele foi produzido e qual é o objetivo principal do autor? Essas perguntas ajudam a identificar o contexto e tornam a interpretação muito mais precisa. Portanto, dentro dos métodos de organização da composição textual, o contexto desempenha um papel fundamental. Ele orienta a interpretação, evita equívocos de entendimento, ajuda a identificar a intenção do autor e contribui para a construção de textos mais coerentes e bem estruturados. Para quem deseja alcançar um bom desempenho no Enem, compreender o contexto não é apenas uma habilidade adicional, mas uma competência essencial. Quanto mais o estudante desenvolve essa capacidade, mais preparado ele estará para interpretar textos complexos, responder questões de linguagens com segurança e produzir redações bem argumentadas. No próximo conteúdo do canal, continuaremos explorando outros elementos fundamentais da organização textual que também aparecem com frequência nas provas do Enem e que podem fazer grande diferença no desempenho de vocês na área de linguagens e redação.